Para lembrar os nossos ouvintes as regras, neste primeiro bloco nós teremos 20 minutos corridos em que vamos formular perguntas ao candidato Nelson Júnior e ele responde no tempo em que ele preferir, desde que não estoure, claro, os 20 minutos. À medida em que ele for respondendo, nós vamos fazendo novas perguntas. Depois a gente vai para o intervalo e volta com 10 perguntas para cada uma. O professor vai ter 2 minutos para responder. São perguntas de entidades e perguntas da população que nós coletamos nas ruas. E ao final, o candidato Nelson Júnior vai ter o tempo de 2 minutos para as suas considerações finais. Pois muito bem. Lembrando, portanto, que a gente segue com a sequência que foi iniciada na última terça-feira até a próxima semana. Às 13 horas mais 3 minutos, vou direto à primeira pergunta, desde já agradecendo ao professor Nelson Júnior, professor Nelson, como vai estar na urna, por atender ao nosso convite. E a primeira pergunta, professor, na verdade é um pedido para que, eventualmente, aquele ouvinte que não conhece ainda o professor Nelson possa conhecer um pouco melhor quem é o professor Nelson. Fale sobre você, sobre profissão, sua família. A partir de agora, 20 minutos contando. Boa tarde, professor. Boa tarde, Lenildo. Boa tarde, Silas. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Campina FM. Boa tarde também ao público ouvinte que está acompanhando a nossa entrevista. Eu sou o professor Nelson, casado, 55 anos, 2 filhos, sou professor da UEPB, professor de psicologia, coordenador licenciado, do curso de psicologia da UEPB. Eu me criei nas ruas, andando pelas ruas de Campina Grande, vim morar em Campina Grande com 8 meses de idade, já morei no Monte Santo, já morei no São José, já morei no Cruzeiro, nas Malvinas, hoje moro no Dinamérica. E conheço bem Campina Grande, me criei aqui, como eu disse, e estudei no Estadual da Palmeira, estudei no Anísio Teixeira, estudei um ano também lá no Raul Córdula. E em Campina Grande eu me formei, fui aprendendo a interagir com o mundo, a viver em Campina Grande. Fazia esporte no Clube do Trabalhador, desde criança, de 10 até 15 anos de idade ali, fazendo esporte no Clube Trabalhador, judô, natação, basquete, estava sempre por ali, Frequentando também na época, juntamente com meus pais, a Igreja Assembleia de Deus ali na Antenor Navarro, então faz parte também da minha formação. E morei um tempo em João Pessoa, depois fui morar um tempo em João Pessoa, e em 99 voltei a morar em Campina Grande, agora como professor da Universidade Estadual da Paraíba, Eu sou mestre em administração, Sou psicólogo com mestrado em administração, doutorado em psicologia. E é isso. E na universidade eu trabalho, dou aula, obviamente, trabalho com temas de pesquisa voltada à saúde mental no trabalho. Tenho pesquisado sobre assédio moral no trabalho, tenho feito atividades de extensão universitária também relacionadas a assédio moral. Nosso último projeto era sobre assédio moral, trabalho de extensão, fazendo oficina nas escolas de Campina Grande sobre assédio moral no trabalho, como evitar, como não fazer assédio, quando se sentir assediado, como proceder. Era parte das nossas oficinas. E atualmente, a minha faixa, a gente tinha começado a desenvolver um trabalho sobre teatro, assédio moral, através do teatro. Como explicar o assédio moral através do teatro. Então, são trabalhos que a gente desenvolve. E na política, eu tenho militância há muito tempo, desde a juventude, desde a adolescência, no movimento estudantil, nos movimentos sociais. Fui presidente do Sindicato dos Professores da Universidade Estadual da Paraíba por 2 gestões, juntamente com outros colegas e outras colegas que faziam parte da diretoria. A gente fez um trabalho muito positivo no sentido de manter a Universidade Estadual da Paraíba com a força que ela sempre tinha na defesa dos professores, da educação e dos alunos dessa universidade. Do ponto de vista de partido, sou filiado do PSOL desde 2005, já fui candidato a governador pelo PSOL, já fui candidato a senador pelo PSOL, E agora estou disputando aqui a Prefeitura de Campina Grande, e a ideia nesse momento, como candidato a prefeito, me permita, Lenildo, para a gente fechar essa introdução, é falar que a minha candidatura ela tem um perfil. Mesmo sendo do campo de oposição o prefeito Bruno, e no campo da oposição você tem candidatos mais progressistas, vamos dizer assim, a minha candidatura ela tem um perfil. Qual é o meu perfil nessa candidatura? Falei agora há pouco do meu perfil pessoal e na questão política. Na questão política a gente tem uma leitura que a gente tem hoje no Brasil 2 polos políticos. A gente tem um polo político que vê o Estado a partir de uma visão liberal, em alguns momentos até ultraliberal, no caso, como era a posição do Paulo Guedes, por exemplo, do governo Bolsonaro, mas comandado economicamente pelo Paulo Guedes. E nós temos um outro lado, uma visão que tem uma visão mais desenvolvimentista, uma visão
do Estado mais keynesiano, de políticas keynesianas, que representa hoje, é representado hoje pelo presidente Lula, nesse campo democrático. E aí nós temos uma ideia que é importante fortalecer esse campo democrático. A gente sabe que a eleição é uma eleição municipal, mas na nossa leitura, essa eleição municipal passa também por intensificar esse diálogo com a pauta nacional. Porque se você tem um governo no Brasil que não tem essa visão da importância do Estado no desenvolvimento social e econômico do país, a cidade sofre. Eu vou dar um exemplo porque a cidade sofre. Campina Grande, entre janeiro e agosto de 2024, Campina Grande recebeu mais de 200 milhões, se não me engano, 206 milhões de reais, 206 milhões de reais só de Bolsa Família. Foi injetado na economia de Campina Grande. E esse recurso movimenta a economia da cidade em todos os seus bairros, da periferia ao centro da cidade. Então é um recurso importante na cidade. E se você tem um governo que tem uma visão mais liberal e que diz, não, vamos deixar isso a cargo do mercado, e reduz de 36 mil famílias, que é o número de famílias atendidas por Bolsa Família atualmente em Campina Grande, reduz isso para 18 mil famílias, você tem 100 milhões de reais a menos. É 100 milhões de reais que vai deixar de circular nos pequenos e micro negócios e até nos supermercados de porte médio e grande da cidade. Então, é por isso que eu digo que nesse momento eu me apresento como esse candidato que acho importante fortalecer o campo democrático e fortalecer a perspectiva do governo Lula no Brasil, especificamente na Paraíba e em Campina Grande. Candidato, o que lhe faz querer ser prefeito de Campina Grande? Veja, querer ser prefeito de Campina Grande é partir de uma compreensão que a gente tem como contribuir cada vez mais com essa cidade. O que me faz querer ser prefeito de Campina Grande é olhar Campina Grande com o potencial que a cidade tem. A cidade tem um potencial enorme, por exemplo, no campo de ciência e tecnologia e que não é aproveitado. Sabe, você vê Campina Grande, a cidade tem muitos universitários, então movimenta a economia da cidade, a quantidade de estudantes universitários que tem aqui de fora de Campina Grande, e daí, sem falar naqueles que vêm e voltam todo dia. E aí, voltando a essa parte da tecnologia, você tem o EPB, a UFCG, o IFPB, que são institutos públicos, né, duas universidades, o Instituto Federal de Tecnologia, que produzem muita coisa. Só o IFPB, para você ter uma ideia, tem 75 laboratórios aqui em Campina Grande. A UEPB também outras dezenas, a UFCG também. A UEPB, por exemplo, durante a pandemia, a UEPB entregou mais de 3.500 equipamentos para UTI, entre desfibriladores e outros equipamentos. Mais de 3.500 sob encomenda do governo federal. O Ministério da Saúde do governo federal encomendou a UEPB. A UEPB ela concebeu esses equipamentos com um custo menor do que se fosse comprado no mercado dos fornecedores alemães, japoneses e por aí vai, até brasileiros mesmo. Então, por ter um custo menor, a UEPB ganhou essa concorrência e esse projeto foi desenvolvido. Agora, Lenildo, sabe onde é que foi produzido esse equipamento? A empresa privada que produz os equipamentos tem indústria no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Entende? Então, que podia ter sido produzido em Campina Grande, dando emprego aos nossos engenheiros, aos nossos técnicos e a dezenas de outros profissionais. Então, eu quero ser prefeito de Campina Grande, que eu acho que é possível a gente aproveitar esse potencial que a cidade de Campina Grande tem e transformar Campina Grande num polo industrial de tecnologia para todo o Nordeste e, quiçá, para o Brasil. Né? Então, essa é uma das coisas que tem chamado muito minha atenção. Outra questão também diz respeito a uma visão mais de inclusão também, que a gente percebe que tem em Campina Grande uma parcela significativa da população que se tornou invisível ao poder público. E nesse caso, eu cito a Prefeitura de Campina Grande, mas também serve o governo do Estado, obviamente. Mas como eu sou candidato a prefeito, vou citar a Prefeitura de Campina Grande. São pessoas que desenvolvem ali alguns negócios e que não tem, a Prefeitura não chega junto dessas pessoas. Ora, vou dar um exemplo, você tem uma manicure. Agora de manhã eu conversei com a moça manicure na Praça da Bandeira. A gente estava fazendo umas imagens lá e conversei com essa moça. Nunca chegou alguém da prefeitura. Ela nunca recebeu um prospecto. Nunca foi chamada para um curso, para um treinamento. Eu não falei nem dinheiro ainda, estou falando qualificação, para um treinamento. Para essa moça trabalhar com manicure e pedicure, nessa área de beleza e de cuidados que ela trabalha. Você tem como fazer isso? Tem. Senac tem expertise nisso. Você tem vários outros setores em Campina Grande que tem expertise nisso. É importante pensar como a gente vai olhar para essas pessoas. Na hora que eu conversava com ela, eu dei um exemplo para ela, ia passando um rapaz, puxando um carrinho, vendendo alimentos, lanche. Puxando um carrinho, tipo um carrinho de fazer feira, com 2 coolers. Ora, algo extremamente criativo. O esforço que ele fez para dizer, eu tenho algo para chegar e ganhar algum dinheiro. Mas ele precisa ser visto pela prefeitura. Porque a prefeitura precisa pensar uma maneira daquele serviço que ele faz, ele tem um veículo, mesmo que ele
a tração manual mesmo, mecânica, né? Que ele tenha um veículo que seja mais apropriado para ele vender alimento, que ele possa abrir na hora de entregar um alimento e que conserve aquele alimento. O líquido que ele está fazendo, como é que ele vai conservar? É difícil fazer isso? Não. Com certeza você vai ter gente em Campina Grande capaz de conceber um layout para aquele objeto de trabalho dele muito mais funcional, higiênico e que vai pesar menos para ele. Então você tem N possibilidades. Você tem cabeleireiras, pessoas têm bodegas, uma bodeguinha em casa no bairro, né, que além de pagar seus impostos, elas precisam ter o retorno. Então, diante disso, essa é outra coisa também que chamou a atenção da gente, sabe? Como é que a gente pode impulsionar os micros e pequenos negócios na cidade? Eu estou dizendo isso aqui na rádio, o Lenildo Sábio disse isso ontem, junto com os grandes comerciantes de Campina Grande. Isso. Porque a minha leitura é, quando o pequeno comércio cresce, quando o micro começa a crescer, ele impulsiona as outras coisas. Eu falei isso para os empresários, o Bolsa Família, 200 milhões de reais em Campina Grande, movimenta a economia do pequeno, do micro e do grande comerciante. E da prefeitura também, que vai recolher impostos. Então, se a gente estimula aquele pequeno negócio, ele cresce. E aí a minha ideia é como estimular isso. A minha ideia é a gente criar um banco de desenvolvimento e inclusão social de Campina Grande. Onde é que esse banco vai arranjar recursos? A princípio, a ideia é trabalhar com 10% dos recursos do IPTU de Campina Grande. No ano de 2021, Campina Grande arrecadou, se eu não me engano, 36 milhões e 500 mil reais de IPTU. Estou pegando um exemplo, 2021. 10% disso aí dá 3 milhões, dá quase 3 milhões e 650 mil reais aproximadamente. Com isso você consegue impulsionar pequenos negócios, um ano, depois no outro ano, e você começa a fomentar a economia da cidade. Sabe? Então são questões como essas que me chamaram a atenção, que me mostraram a importância de a gente ter um governo com essa visão, de olhar para esse setor excluído, para que esse setor possa ter sua vida mais dinâmica e ao passo que consegue dinamizar a sua vida, ela melhora também a sociedade. Então, é nessa perspectiva que a gente pensa em administrar a Prefeitura de Campina Grande e foi esses dois aspectos que, de certa forma, me motivaram a disputar a Prefeitura de Campina Grande pelo PSOL. Ô professor, nós temos esse ano 6 candidatos disputando a Prefeitura de Campina Grande. São 5 candidatos de oposição, 4 candidatos que têm... 3 dos 4 candidatos têm um alinhamento com o governo do estado, o pessoal tem uma postura de independência. Isso. Para aquele ouvinte que está em casa, aquela pessoa que não decidiu o voto, por que dentre esses 6 ela escolheria o professor Nelson? O que lhe distingue dos demais candidatos, inclusive dos candidatos de oposição? Como você colocou os 6, não só os de oposição, vou começar falando dos dois do espectro político, vamos dizer assim, mais diferente. Se você tem uma leitura mais dura, digamos, mais à direita da política, vamos dizer assim. Se você tem uma visão mais à direita da política, bem consolidada e bem fechado, você não vai votar em mim, você vai ter que escolher entre Bruno e Bolinha. Se sua visão é aquela visão que vacina não ajuda em nada, que o presidente estava certo, não devia usar máscara, é difícil eu ganhar seu voto, porque eu sou um homem que vem da ciência, eu acho que a vacina é importante. O processo de cuidados que teve na pandemia também é importante. Né? Se você avalia que o Estado não deve estar presente na saúde, na educação, que a educação tem que ser privada, que a saúde tem que ser privada também, muito provavelmente o candidato talvez você se encaixe mais aí com Bolinha. Né? E se você acha que a Prefeitura de Campina Grande está desenvolvendo uma bela de uma gestão, seu candidato aí vai ser Bruno. Muito provavelmente, porque você vai cair nessa conversa de novo. Porque quando você escuta uma entrevista do prefeito Bruno, com todo respeito ao prefeito, você para e pensa, eu estou com dificuldade de visão, ou o prefeito está falando de outra cidade, alguém está enganado aqui. Ele fala que todas as escolas municipais, eu vi a entrevista dele, a internet bombando, o Wi-Fi bombando, tudo vai bem, tudo vai perfeito. Quase todas as escolas têm ar-condicionado, quando na realidade não é isso. Então, se você tem essa leitura, que a prefeitura está a 1000 por hora, que tudo está bem, então o seu candidato deve ser Bruno. Mas se você tem uma leitura que não, que a cidade não está bem, que a saúde não funciona. Se você tem uma leitura, você percebe que na escola, na creche que seu filho estuda, que seu filho frequenta essa creche, falta, muitas vezes, um objeto ou outro, e é a professora que traz da casa dela esse objeto. Se seu filho está numa escola do município, você vê que faltou papel, a professora pediu para o aluno levar uma cartolina, um papel pautado, pediu para levar um lápis hidrocor, você não pode votar em Bruno. Você vai precisar votar na oposição a Bruno. E quando eu peço para você olhar a oposição a Bruno,
É nesse campo que eu me coloco. É nesse campo que eu me coloco. Então, se você avalia, eu quero votar na oposição ao Bruno, que eu vejo que a prefeitura não está bem. Bruno teve 4 anos, Lenildo, para fazer as coisas que ele está dizendo que vai fazer agora. Preste atenção que você está me ouvindo. Você percebeu, de 6 meses para cá, o discurso do prefeito é que tudo vai bombar? Gente, já apareceu o veículo leve sob trilho de novo. Você está ouvindo em casa. É piada pronta, gente. Pode até perguntar. Proposta número 1 do candidato a prefeito à reeleição. Veículo leve sob trilho. Foi nessa eleição, foi na outra eleição. Já prometeram avião, já prometeram fábrica de carro. Promete mundos e fundos. E no final não vem nada. 4 anos depois, a maior cara de pau para dizer que vai fazer tudo de novo. Bruno nem fez e nem vai fazer. Como eu disse, você acha que ele fez, boa sorte, você vai votar em Bruno de novo. Você vai ser enganado novamente, ou então se engana porque quer. Mas se você acha que ele não fez, Professor Nelson é uma opção. E por que eu sou a melhor opção na oposição, Lenildo? Com todo respeito aos demais candidatos da oposição. Porque eu sou aquele candidato que tem raiz em Campina Grande. Que tem raiz em Campina Grande, como outros também têm. Eu sou um candidato que tem raiz em Campina Grande. Eu sou um candidato que está se colocando, que faz parte da política e que não tem os vícios da política. Quem me acompanha sabe de onde vem, sabe o caminho e sabe onde eu estou. Eu fui candidato a governador em 2010, a gente teve uma boa votação pelo PSOL, ajudamos a construir o segundo turno. Todo mundo dizia, Nelson vai votar em Ricardo, vai virar secretário. Ah, não, Nelson vai votar em Maranhão, vai virar secretário. Depois, não, porque Nelson vai fazer aquilo, não. Fui candidato a senador, tive 83 mil votos na Paraíba, quase 10 mil votos só em Campina Grande, todo mundo dizia, Nelson agora vai, continua no PSOL, continua na mesma faixa política, então você pode confiar em mim. Minha vida eu ganho como professor, meu salário é o salário de professor da UEPB. Então é um candidato que você pode confiar, sabe quem você vai votar. Então esse é um ponto inicial, não sou um aventureiro, não cheguei antes. Né? Não sou um candidato fabricado por nenhuma instituição, sou um candidato que está na luta, você pode até discordar de mim, mas você me vê nas coisas. Né? Essa é uma. Segundo, sou um candidato, eu coloquei agora há pouco, a questão da defesa do projeto que a gente tem hoje a nível de Brasil. Eu sou um candidato inteiramente alinhado com esse projeto. Votei em Lula desde o primeiro turno. Não cheguei apenas no segundo turno. Desde o primeiro turno votei em Lula. Você pode ter divergência comigo, não tem nenhum problema. Né? Eu até falei agora há pouco, só fazendo uma correção. Disse, se você tiver aquela visão ultra de direita, você não vai votar em mim, você pode votar no Bolinho ou no Bruno. Mas tem muita gente que pode até ter votado no Bolsonaro, mas que vota na nossa candidatura. Hoje de manhã um senhor conversou comigo no centro e colocou exatamente isso. Não, eu votei no Bolsonaro, ele disse, por esse motivo, me desiludi. Eu acho que você é um cara jovem, tem que votar num cara jovem como você, que mesmo sendo de esquerda, mas mostra que é um cara competente, que a gente sabe que está presente no dia a dia, a gente vê você na cidade. Né? Então, mas se você é um cara que votou, mesmo que tenha votado no Bolsonaro, mas que tem a cabeça aberta para ouvir outras opiniões, você pode votar na nossa candidatura. É a nossa candidatura. Por que dialoga com o presidente Lula? Dialoga com o presidente Lula porque, eu disse agora há pouco, a gente tem uma visão que o governo está fazendo por onde ser defendido. Né? Quando eu votei no Lula, eu votei exatamente o que eu imaginava, não imaginava, mas tinha certeza que o Brasil precisaria novamente de um governo com uma visão keynesiana. O que é uma visão keynesiana, gente? É uma visão, era um economista inglês que dizia que era necessário investimento público para fomentar a economia dos países. Isso mesmo em países capitalistas, né? Não é comunista nem socialista, não. Capitalista, porque o investimento público faz a economia andar. Nenhum empresário vai chegar em Campina Grande com R$1 bilhão para investir, mas um governo federal, se tiver um projeto, ele pode vir fazer isso. Então a gente teve essa leitura que votar no Lula iria trazer o investimento público de volta para o país para fomentar a economia que estava muito baixo. E eu falei agora há pouco aqui dos R$206 milhões que só esse ano entrou em Campina Grande em relação ao Bolsa Família. Você tem aí 17.620 crianças em Campina Grande, Lenildo, que recebe R$150 por mês. Criança que tem até 6 anos de idade. Você tem 51 unidades básicas de saúde que tem custeio do governo federal. Você tem equipes, 192 equipes de saúde em atuação, também com custeio do governo. Você tem 20 milhões, quase 21 milhões de reais do governo federal para complementar o pagamento do piso da educação, não, do piso dos trabalhadores de saúde, né, dos enfermeiros, do piso dos enfermeiros técnicos. 20 milhões de reais para complementar. Mas isso por quê? Porque é um governo que tem essa leitura que ele precisa chegar junto para dinamizar o país. Porque antes nós tínhamos o teto dos gastos.
Se a gente tivesse aquele teto de gasto que Temer criou, era impossível o Lula estar fazendo o que está, porque o dinheiro estava preso ali. Claro que ele criou um teto de gasto com outro nome, que é o arcabouço fiscal, mas nem de longe tem o peso que tinha aquele teto dos gastos. Então, isso é investimento do governo federal em Campina Grande. Se você pegar por ano, você tem mais de R$1 bilhão, eu não estou nem colocando outros pontos aqui que eu acho que seria mais transferência. Mas você tem aí R$1 bilhão por ano em Campina Grande investidos pelo governo federal. Então, ao votar no professor Nelson, você está votando em alguém que você sabe que é alinhado com a política nacional implementada pelo presidente Lula. Tem divergência? Claro que temos divergência. Eu sou servidor público. Os professores da universidade fizeram uma greve recentemente de 3 meses. Mas por que fizeram uma greve? Mesmo a maioria tendo votado em Lula. Fizeram uma greve porque o governo Lula sofre pressão de todos os lados. Sofre pressão do Centrão, sofre pressão do setor empresarial, sofre pressão do setor bancário. E ao fazer a greve, os professores disseram: Lula, a gente quer que você olhe pra gente, vamos negociar. E aí pressionou o governo, abriu essa negociação, chegou 3 meses no final da greve, era aquilo que os professores queriam? Professores servidores das universidades federais queriam? Não, não era exatamente aquilo. Mas numa greve a gente nunca consegue exatamente o que a gente quer. Mas foi o possível. Então, a gente defende o governo Lula, mesmo tendo algumas críticas pontuais, mas acho que faz um avanço grande para o Brasil. É por isso que eu acho que a gente merece o voto da população campinense. Vamos também olhar, como eu falei agora há pouco, para as questões da cidade de Campina Grande. Muito bem, completou Isso. o primeiro bloco, os 20 minutos. Opa, já ouvimos. Chatinho, né? É. Chatinho. 20 minutos e agora, Lenildo, nós vamos para o intervalo. Isso. Na volta, o candidato vai responder 10 perguntas, sendo 6 de instituições de Campina Grande representativas e 4 de cidadãos escolhidos que o senhor vai sortear. Quem serão são 12 perguntas e o senhor vai sortear 4 para que responda essas perguntas. Vamos ao intervalo então. Eleições 2024. Vote Campina FM e acerte na democracia. 1h30 na Paraíba, a cobertura das eleições, você já sabe, tem oferecimento de Sercose Seguros. Não faça ou renove o seu seguro sem antes consultar a Sercose Seguros. E Digna, sua família merece cuidado e proteção. Digna, o seu melhor plano. O professor Nelson sorteou 4 nomes dos 12 que estão aqui dentro da nossa caixinha. Já vão ser as perguntas da população e a gente começa com as perguntas de entidades. São 4 entidades do setor produtivo, mais 2 instituições, depois 4 pessoas para cada uma. O professor Nelson Júnior vai ter o tempo de até 2 minutos, lembrando que o tempo não é cumulativo. A gente começa esse circuito, portanto, com uma pergunta que vai ser formulada pelo presidente da Associação Comercial de Campina Grande, ao professor Nelson Júnior, que é Sidney Toledo. A emenda constitucional 132 introduziu no Brasil a reforma tributária. Reforma essa que precisa das leis complementares que regulamentarão o funcionamento no dia a dia das empresas e dos governos. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar número 68, que define as regras do funcionamento do IVA. Já foi aprovado também na Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar 108, que define o comitê gestor do IBS. A reforma tributária trará mudanças no dia a dia e na localização das empresas. Como o candidato tem visto a reforma tributária e que perspectivas tem o candidato com relação a isso? O candidato Nelson Júnior vai ter 2 minutos para a sua resposta. Obrigado, Lenildo. Obrigado, senhor Sidney Toledo, pela pergunta. Quero começar... Esqueci de agradecer a presença também aqui comigo do Everaldo, companheiro do PSOL, que está contribuindo bastante com a campanha, do Valdênio também, tem contribuído muito com a campanha e também é candidato a vereador, né? Então agradecer a presença dos dois comigo nesse momento. Veja, acho que a reforma tributária ela é importante, ela vai simplificar, né, a cobrança dos impostos sobre o consumo, principalmente, né? Eu acho que ela é importante para simplificar a vida, só que nesse processo de trâmite, de construção da proposta, nesse processo de criação, debate, consolidação das leis complementares à reforma tributária, acaba surgindo algumas situações que, de certa forma, elevam um pouco, né, o percentual ali para além do que era previsto inicialmente. Acho que era previsto entre 26,5% e 27%, e o resultado final vai estar em torno de 27,5%
o imposto do IVA, né? Então isso aí realmente é um ponto negativo, mas por quê? Porque na discussão no Congresso, né, foram feitas várias isenções que acabaram levando o próprio Congresso a poder compensar o que tinha originalmente na proposta. Eu acho que é importante a reforma tributária simplificar esse processo de cobrança de impostos. Eu acho que do ponto de vista das cidades, é preciso cada município ver o impacto que a reforma traz para aquele município e ver as possibilidades de compensação junto ao governo federal, aos governos estaduais, e discutir isso com um comitê gestor. Né? Um comitê gestor que não pode ser um comitê que vai representar apenas interesse do centro-sul do país. No início era isso que eles queriam. Né? Os governadores do sul-sudeste queriam um comitê gestor, mas com a cara do sul-sudeste. E agora não. Fica um comitê gestor mais nacional, que pode discutir melhor esses problemas. Muito bem, a resposta da pergunta da Associação Comercial. E agora nós vamos ter a pergunta do representante do Sindicampina. Vamos ouvi-la. Divaildo Júnior, presidente do Sindicampina. Candidato, tem se falado muito no turismo como uma forma de uma nova matriz econômica para a cidade de Campina Grande. E para que isso aconteça de fato, nós precisamos de alguns ajustes, algumas reformulações, principalmente na organização, na forma de como a Prefeitura Municipal trata do assunto. É necessário uma ação de Estado que não tenha solução de continuidade com a mudança de prefeitos a cada 4 em 4 anos. E para isso a nossa proposta enquanto presidente do sindicato é a separação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a criação de uma nova Secretaria de Turismo e a criação do Fundo Municipal de Turismo, totalmente dissociado da Secretaria das Finanças do município. Não se trata de pedir verba para a criação desse fundo, muito pelo contrário. Nós só queremos uma independência dessa secretaria para que ela consiga ser ordenadora de despesa e, ao mesmo tempo, as entidades consigam trabalhar na captação de emendas parlamentares para que nós tenhamos um mínimo de planejamento possível na preparação da cidade de Campina Grande de forma profissional para a capacitação de agências e operadoras de turismo e principalmente para a participação de feiras e eventos, compra de passagem aérea e promoção de Campina Grande enquanto destino nacional. Então a pergunta é, o senhor enquanto prefeito apoiaria a criação de uma nova secretaria dentro do organograma do município e poderia ser dada a essa secretaria uma independência econômica e financeira para que ela conseguisse captar recursos para órgãos privados, recursos através de emendas parlamentares, tudo isso sob o controle do município, lógico, mas com uma capacidade de trabalho bem mais rápida, bem mais ágil e com um efeito prático muito maior. Candidato, a partir de agora o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Boa tarde, senhor Divaildo, obrigado pela pergunta, senhor Divaildo Júnior. Então, eu não vejo grandes problemas na questão de uma secretaria de turismo, não sei necessariamente se seria uma secretaria ou um órgão, né, voltado ao turismo, tipo a PBTU, né, que o estado da Paraíba tem. Mas acho que é importante sim uma estrutura no governo municipal que seja bem focada na questão do turismo e fomente ainda mais o turismo paraibano, né, especificamente de Campina Grande. Mas veja, em relação ao turismo, eu tenho uma proposta para Campina Grande, no ponto de vista de eventos, fortalecer os eventos de Campina Grande, porque fazendo isso fortalece o turismo. Vou dizer algumas coisas aqui de acordo com o tempo. Por exemplo, mês de janeiro para eventos esportivos nos parques e praças das cidades, show musicais em todos os polos culturais da cidade durante os finais de semana, dinamizando a cidade, fazendo as pessoas participarem. Fevereiro e março, prévia de blocos carnavalescos e os eventos religiosos que a cidade tem nesse período. Abril e maio, prévia junina, calendário de ensaio das quadrilhas juninas nos seus bairros, sempre com a participação de artistas locais no encerramento dessas atividades. Mês de junho, maior São João do Mundo. Mês de julho, período destinado a encontros acadêmicos, profissionais e corporativos na cidade. Agosto, Festival de Inverno. Setembro, Festival Gastronômico de Campina Grande. Outubro, Encontro de Música Brasileira em Campina Grande. Novembro, Arte Campina, período destinado à exposição de artes plásticas, pinturas, esculturas e arquitetura em Campina Grande. Dezembro, Natal de Luz, com programação no centro da cidade e nos polos de cultura da cidade. Então nós estamos trazendo um calendário de atividades para a cidade. Esse calendário é um calendário de lazer para a população da cidade, é um calendário que movimenta também aspectos culturais na cidade, fortalece a cultura da cidade e um calendário que traz turista para a cidade. Em setembro, acho que eu passei aqui, setembro teria o Festival Gastronômico de Campina Grande. Então tudo isso movimenta e traz turismo para a cidade. E é isso que a gente está pensando em implementar na cidade de Campina Grande.
Muito bem, agora nós vamos à pergunta que será formulada pelo representante, o presidente do Secov, que também é diretor do Fórum Norte-Nordeste da Indústria da Construção. Boa tarde, candidato. Me chamo Érico Feitosa e sou presidente do Secov Paraíba, o sindicato patronal que representa em todo o estado as empresas imobiliárias, administradoras de condomínios e condomínios. E a nossa pergunta versa sobre o mercado imobiliário, mais especificamente sobre o ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, especificamente sobre o tema 1113, que é um tema repetitivo, que foi julgado pelo STJ e referendado pelo STF, onde o contribuinte tem a presunção de veracidade na compra e venda de uns imóveis nas informações prestadas na hora da avaliação do imóvel, o que infelizmente hoje não é cumprido pela Prefeitura. Caso o senhor seja eleito, o senhor pretende cumprir? 2 minutos para o candidato responder. Boa tarde, Érico Feitosa, obrigado pela pergunta. Acho que com certeza a gente deve partir do princípio, né, da veracidade de quem está dando a informação. Claro que é fundamental a gente valorizar, acreditar na informação que o cidadão está dando na hora que ele está vendendo o seu imóvel ou está afirmando que comprou um imóvel. Isso é fundamental. Inclusive, e aí, para não fazer demagogia no assunto, a informação que ele presta como sendo verídica deve ser informação considerada também para movimentações futuras com relação ao imóvel, com relação à prefeitura municipal. Porque se você tem um imóvel que custa 300 mil reais e você diz que custou 200 mil, a prefeitura vai acreditar que custou 200 mil. Tudo bem. Agora, esse valor vai ser levado em consideração também, né, para futuras declarações suas de imposto de renda, vai ser levado em consideração para futuras movimentações suas no ponto de vista da economia. O que a gente não quer, né, é simplesmente que funcione para um lado e não funcione para outro. Eu podia estar aqui fazendo demagogia, dizendo, não, é isso mesmo, é só isso mesmo e pronto. Aquilo que a gente diz tem que ser sim, sim, não, não. Se eu estou dizendo que minha casa foi 200 mil, ela foi 200 mil. E a prefeitura tem que acreditar. E a prefeitura vai acreditar e vai respeitar a presunção de veracidade na informação passada, né, tanto pelo comprador como pelo vendedor. Agora, é claro, como eu disse, isso vai ter reflexo, né, nas questões futuras relacionadas ao imóvel. É óbvio. Então, a minha linha de pensamento é essa, Érico. Muito bem, respondida a indagação do representante da Secov, nós vamos agora à pergunta formulada pelo representante do Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção de Campina Grande, Lamartine Alves. Candidato, sou o presidente do Sinduscon Paraíba, Lamartine Alves, e queria saber do senhor qual a sua opinião e se o senhor implantaria essa questão das PP, parceria pública-privada, no seu governo e o senhor chegando lá, e juntamente disso a reivindicação dos nossos Sinduscon e também da comunidade é a informatização do cadastro imobiliário de Campina Grande, que isto é inaceitável até a presente data não ser totalmente informatizado. Obrigado. Muito bem, candidato, o senhor tem 2 minutos para responder a pergunta. Veja, sobre a questão das PPP. Primeiro, agradecer ao Lamartine pela pergunta. Muito obrigado pela possibilidade de responder essa questão que você nos coloca. Parceria público-privada. Veja, nós vivemos em um país capitalista, né, e no momento os capitais privados em todo o mundo, desde que sejam capitais produtivos, são bem-vindos. Eu não tenho uma visão dogmática contrária a parcerias público-privadas, né, desde que ela seja construída numa perspectiva de fortalecer um serviço à população, que seja um serviço, por exemplo, que o Estado não teria condição de prestar naquele momento. E eu vou dar um exemplo disso. Acredito que a Prefeitura de Campina Grande, eu chegando a ser prefeito de Campina Grande, eu não tenho condição de apenas com o orçamento municipal colocar tipo um veículo leve sobre trilho na cidade. Lá vem de novo veículo leve sobre trilho. Todo mundo tem que falar desse negócio, até eu. Eu não tenho condição de colocar um veículo leve sobre trilho na cidade. Né? E aí eu procuro o presidente Lula, o presidente diz, não, o governo federal pode investir 50%, os outros 50% tem que buscar a parceria. Eu vou ser contra?
Não. O investimento é muito alto. É um serviço a ser prestado à população da cidade pelos próximos 30 anos. Se o governo diz, Nelson, eu consigo isso, agora a gente vai entrar com 50%, a Prefeitura de Campina Grande vai entrar com 10% e um parceiro privado vai entrar com 40%. Eu acho que é possível construir para um veículo leve sobre trilho, por exemplo. Mas só para dizer a vocês, eu não estou prometendo VLT, pelo amor de Deus, não sai por aí dizendo isso não, viu? Porque todo mundo está prometendo VLT, está mentindo para você, faz 10 anos que o povo promete. Eu não prometo. Se eu chegar à Prefeitura de Campina Grande e tiver condição de fazer, eu faço sem prometer. Professor, a gente encerrou, portanto, os questionamentos de entidades representativas do setor produtivo e agora a gente tem um questionamento que é formulado pelo Sintab, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do Agreste da Borborema. Nós vamos ouvir a pergunta do presidente da entidade, o professor Franklin Icais. Sou Franklin Icais, representante do Sintab, e quero saber dos candidatos, caso seja eleito, como será a sua relação com o Sintab? Como pretende resolver as demandas reprimidas dos servidores, de leis que não estão sendo cumpridas, a exemplo da atualização dos níveis de todas as categorias, a situação do piso do magistério, a efetivação do plano de cargos da saúde, a correção salarial do pessoal de apoio, que hoje recebe menos de um salário mínimo, no vencimento, pagamento de precatórios. Enfim, eu gostaria de ouvir os candidatos em relação a essas questões. O senhor tem 2 minutos para responder a pergunta do Sintab. Boa tarde, Franklin. Então, agradecer também pela pergunta, É interessante a pergunta que o Franklin traz. Eu acompanhei recentemente uma manifestação dos trabalhadores de apoio da prefeitura. Sabe qual era a reivindicação deles, Lenildo? A grande reivindicação deles na frente da Secretaria da Educação, eu vou dizer aqui a palavra de ordem: salário mínimo. Salário mínimo era a palavra de ordem na frente da prefeitura. Não era, eu quero 2 salários mínimos, eu quero um aumento. Não. Eles estavam pedindo que a prefeitura pagasse o salário mínimo. Então, com certeza, Franklin, no governo do PSOL em Campina Grande, professor Nelson como prefeito de Campina Grande, nós vamos ganhar essa eleição. Nós vamos ganhar e vamos começar resolvendo essas distorções. Ninguém vai ganhar menos do que um salário mínimo na prefeitura de Campina Grande. É preciso também respeitar o piso do magistério. Porque respeitar o piso do magistério significa, em primeiro momento, você valorizar aquele trabalhador da educação que está no dia a dia, contribuindo, trabalhando com seus esforços para formar, para educar a criança e o adolescente campinense, mas também por outro lado, quando você paga o piso da educação, você dá uma segurança àqueles professores e professoras de saber que no final do mês vai ter o saláriozinho certo dali, que ele não precisa estar fazendo bico ao invés de estar trabalhando. Ele pode, quando ele parar em casa, ler um livro, ele pode comprar um livro, ele pode atualizar o celular até para pesquisar melhor, comprar um computador e melhorar a qualidade de vida dele e a qualidade profissional. Então o piso nacional da educação é fundamental. E as progressões, tem professor que está ainda no nível 1. Tem gente que está para se aposentar, que pode perder até 30% do salário se aposentar. Então ele não se aposenta para não perder dinheiro. Então nós vamos respeitar também isso aí. Muito bem. Respondendo a pergunta do Sintab, nós vamos trazer agora a pergunta formulada pela última instituição, que é o representante do Instituto Histórico de Campina Grande. Meus cumprimentos ao senhor candidato. Sou Anderlei de Brito, presidente do Instituto Histórico de Campina Grande, uma entidade sem fins lucrativos que, sem qualquer ajuda dos poderes públicos, luta pelo fomento e a preservação da memória e a identidade de nossa cidade. Como bem sabemos, Campina Grande é uma cidade historicamente marcada pelo desleixo com sua memória. Diferentemente de outras grandes cidades como Rio de Janeiro, Recife e até João Pessoa, Campina quase não tem em seu cenário urbano buxos ou monumentos aos seus grandes vultos. Nossas edificações históricas, que narram o desenvolvimento arquitetônico e social da cidade, a cada dia estão sendo demolidas. Parece não termos elo ou compromisso com a nossa história. Por exemplo, o Parque Evaldo Cruz não deveria ter uma estátua desse ex-prefeito que tanto contribuiu para a nossa cidade? O monumento aos pioneiros, que já até se tornou um símbolo da cidade, está em abandono, sem iluminação, quebrado e pichado, sem proteção ou destaque algum.
Há prédios históricos públicos aqui que há mais de 20 anos não viu uma demão de tinta. E há prédios históricos particulares à venda, que certamente serão demolidos, como aquele belíssimo casarão em arquitetura Arte Nouveau de frente à Feirinha de Frutas. Não poderia se pensar em captar recursos junto ao governo federal para a compra desses prédios a fim de preservá-los? Pois um povo sem memória é um povo sem futuro. E não sou eu que digo isso. Essa é uma lição universal. Nossa cidade tem o seu Instituto Histórico, formado por idealistas, voluntários, dispostos e capacitados a preservar a memória documental da cidade. Mas não temos um único funcionário, nem para abrir a casa diariamente ou para manter minimamente a manutenção dos acervos. Somos apenas nós, nos nossos horários vagos, com o dinheiro dos nossos bolsos, para tocar precariamente uma instituição que não é nossa, é do povo campinense. Então eu pergunto, o senhor, enquanto candidato, o que tem a dizer sobre isso? E que propostas teria para suprir a negligência dos poderes públicos para com a memória histórica de Campina Grande? Muito bem, candidato, o senhor tem então 2 minutos para responder. Boa tarde, Vanderlei de Brito. Agradeço pela sua pergunta, da oportunidade de a gente falar sobre esse tema. Realmente, Vanderlei, você colocou bem, Campina Grande tem um desleixo muito forte com a sua memória, né? Você não vê esse trabalho no dia a dia, principalmente quando a gente se refere ao patrimônio histórico e cultural da cidade. Você olha, muitas vezes você passa pelo centro da cidade, quando você percebe, você está vendo um imóvel, sabe? Um imóvel que você percebia claramente que tinha um valor arquitetônico, e era um imóvel com características realmente ali históricas mesmo, e você está vendo aquele imóvel ser demolido, sabe? E tem um imóvel que foi demolido recentemente para fazer estacionamento, gente. Para fazer estacionamento, sabe? Não é porque foi um imóvel, foi demolido, fazer um prédio de 50 andares que vai se instalar ali uma Apple, né? Uma filial da Apple em Campina Grande, da Microsoft, não. Mesmo assim, ainda seria contra. Ele teria que arranjar um outro imóvel em vez de um prédio histórico. Não, foi demolido para fazer um estacionamento, não tem nada no lugar. Eu posso até dizer, ali na Getúlio Vargas, logo depois ali do Ferro de Gomar, uma casa bonita que tinha ali, tinha uma senhorinha que morava lá, sempre falava com ela que não passava. Quando a senhorinha morreu, acho que não sei se foi os filhos demoliram, venderam a casa, uma casa belíssima, uma fachada muito bonita. A gente vai vendo que isso vai sendo destruído no dia a dia em Campina Grande. Né? Olha, é fundamental. Acho que precisa sim buscar o governo federal, buscar recursos internacionais para a gente valorizar, para a gente investir no nosso parque histórico, principalmente nos imóveis. Mas é fundamental, Vanderlei, a gente dar funcionalidade a esses imóveis, sabe? Fazer um imóvel, for possível, colocar para habitação, em outros colocar como casa de cultura, transformar em uma escola de teatro, uma escola de dança, uma escola realmente de ensino básico, fundamental. Então, são coisas como essa que a gente pode fazer na prefeitura. Agora a gente vai para 4 perguntas de cidadãos. A Campina FM coletou diversas perguntas nas ruas. Nós separamos 4 questionamentos. O entrevistado sorteou 4, nós separamos 12, o entrevistado o entrevistado sorteou aqui 4. Algumas vezes as perguntas de um candidato para o outro podem acabar se repetindo, e a gente vai, portanto, à primeira pergunta, que é da dona Maria Calixto, que vai formular uma pergunta ao candidato professor Nelson. A dona Maria Calixto, que vai perguntar ao candidato do PSOL. Maria Calixto, eu queria saber sobre os exames, que está demorando muito e tem vez que nem chega, e a gente precisa de muito que ele faça isso. Então, no caso, que a senhora quer saber qual a proposta do candidato para agilizar as entregas dos exames de saúde? Os exames de saúde, para ser mais rápido e vir, que tem vez que nem vem. 2 minutos para o professor Nelson responder a dona Maria Calixto. Dona Maria Calixto, boa tarde, muito obrigado pela sua pergunta, viu? Veja, é um absurdo a história dos exames em Campina Grande. A gente escuta isso no dia a dia nas rádios, pessoas reclamando, e me parece que o prefeito de Campina Grande não escuta rádio. Né? Porque se escuta, como dizia minha avó, faz ouvido de mercador, porque entra num ouvido e sai no outro, porque você não vai melhorar. Sabe que quando você reclama, a gente vê depois, não, a prefeitura fez isso, fez aquilo para melhorar, mas não existe. O governo municipal criou uma coisa chamada de saúde de verdade. Foi a maior mentira já feita por Bruno Cunha Lima. Precisou ter que tirar o saúde de verdade porque não funcionava e a empresa só comia dinheiro da cidade. Mais de 10 milhões de reais foram pagos a essa empresa que criou o saúde de verdade. E aí,
um dos problemas seríssimos é com relação ao atraso na marcação dos exames. Em alguns casos, Lenildo, as pessoas dizem que chega a demorar 2 anos um exame, né, especializado. Uma consulta especializada, um exame especializado. O que é que a gente pensa sobre isso? Ora, de cara, ganhando a Prefeitura de Campina Grande, é preciso a gente dar uma olhada e verificar quais são os exames que estão marcados aqui. Como é que está a lista desses exames? Qual é o período que a gente tem aqui? E aí a gente fazer um mutirão. Sabendo fazer um mutirão para resolver todos esses exames que estão atrasados. Porque se você está com um problema, amigo, você tem um problema de saúde grave, você fez um exame para saber se tem algum risco de ser câncer ou não, você pediu um exame e não conseguiu, infelizmente a doença vai chegar, você sequer vai ter condição de tratar, porque a prefeitura não fez o exame na hora certa, sabe? A prefeitura demorou, passou do tempo. Então, primeira coisa é fazer um mutirão. Né? Se for necessário contratar profissionais para aquele processo de mutirão, contratar profissionais, fazer convênios, fazer parceria com as universidades, usar toda a estrutura pública possível para dizer assim, em 6 meses nós vamos zerar essa fila. E a partir daí buscar organizar da melhor maneira possível para as pessoas poderem ser atendidas nos seus exames e nas suas consultas especializadas. Muito bem, dando sequência, vamos a mais um cidadão, uma cidadã no caso, que foi ouvida pela nossa equipe de reportagem, a Vitória Maria, que faz a sua pergunta. Eu sou Vitória Maria, moro aqui no Santa Bárbara 2 e tem uma pergunta que eu quero formular para você, que é um candidato elegível. Eu preciso saber que olhar você tem como um candidato elegível a prefeito da minha cidade com relação à arte, cultura, envolvendo música, envolvendo dança, envolvendo esporte para as nossas crianças. As crianças em geral aqui em Campina Grande, particularmente aquelas que estudam em escolas públicas. Isso é muito importante, porque a criança envolvida com a arte, quer seja música, quer seja dança, quer seja esporte, de um modo geral, ela vai tirar o olhar dela das telas, entende? Eu preciso saber o que você pensa acerca disso e que foco você tem para direcionar para esse segmento. O senhor tem, então, 2 minutos para a resposta. Boa tarde, dona Vitória Maria, agradeço pela pergunta. Veja, primeira coisa, acho que é fundamental que todas as escolas municipais nós tenhamos profissional de educação física trabalhando com o esporte com essas crianças. Não apenas com as atividades de educação física, que são fundamentais, claro, mas a gente tem uma programação de ofertar esportes para essas crianças. Porque nem toda criança tem condição de estar pagando um clube, estar pagando uma associação para ter acesso a um esporte, a uma dança, a um futsal, né, ao judô. Eu acho que as escolas de Campina Grande podem ofertar isso. É nosso compromisso como prefeito, como futuro prefeito de Campina Grande, que as escolas municipais de Campina Grande ofereçam opções esportivas para as crianças daquelas escolas. Né? E, além de ofertar, organizar essas competições municipais também, quem sabe também descobrir novos talentos esportivo em Campina Grande. No aspecto da cultura, acho que é fundamental estimular a participação de estudantes nas atividades culturais nas escolas. Acho que é importante também criar um sistema de bolsa que incentive as crianças a participarem destas atividades culturais. Acho que isso é fundamental. Você ter também bolsas culturais nas escolas de ensino de educação básica em Campina Grande. A gente precisa pensar também numa feira de mostra cultural na cidade, realizar uma mostra cultural com as crianças da rede pública municipal de Campina Grande, né? Fortalecer a feira literária de Campina Grande, buscando também levar apresentações de atividades das escolas, orientar os estudantes para escrever suas próprias histórias, escrever um livro, por que não? Né? Então acredito que o município de Campina Grande tem condição, tem profissional qualificado para transformar o dia a dia dessas crianças na escola, dinamizar a educação. Eu acho que isso é fundamental, eu concordo plenamente com a senhora. Eu fui uma criança que eu fiz esportes nas minhas escolas, por onde eu passei, judô, handebol. Fui uma criança também, busquei cultura, mesmo sendo nas escolas públicas. E é isso que eu quero oferecer às crianças de Campina Grande. A última pergunta de cidadãos, de ouvintes, é a pergunta da Marluce. Não, aliás, perdão, é a minha aqui, né? Porque ainda tem a lá de Pereira. A penúltima pergunta é a da Marluce, que nós vamos ouvir agora junto com o candidato. Me chamo Marluce Reis, do Rosa Cruz, e gostaria de saber como vocês podem melhorar a área de saúde de Campina Grande. A gente vai marcar uma consulta no postinho, é uma demora, a fila de espera é grande, a gente precisa de um exame
É tudo muito burocrático. Quando precisamos de fazer um procedimento cirúrgico, falta médico. O que vocês podem fazer para melhorar essa situação? Mais uma pergunta de saúde, agora da Marluce, o professor tem 2 minutos. Boa tarde, Marluce. Muito obrigado pela pergunta. E mais uma vez, né, a pergunta da Dona Marluce reforça, é mais uma sobre a questão de saúde, né? Reforça aquilo que você já sabe, os candidatos chegam aqui já falam sobre isso, as pessoas estão sempre perguntando sobre isso. Porque a saúde é um problema sério em Campina Grande. É um caos, né? É um calo na gestão Bruno Cunha Lima que ele não conseguiu resolver. Né? Não conseguiu, gente, e não vai conseguir. Agora está prometendo isso, prometendo aquilo. Quando passar o período eleitoral, volta tudo ao que era antes. Não caiam no conto do vigário. Isso é como aquela pessoa que liga para sua casa. A senhora acabou de ganhar um carro, só tem que depositar aqui R$100 para poder pagar uma taxa. 100 não, 200. É o que Bruno está fazendo com a senhora. A senhora acabou de ganhar um prefeito, só tem que votar em mim para ter um prefeito. A senhora vai e vota e depois não tem um prefeito. Então é isso. E o que é que nós vamos fazer com a saúde, né? Como eu falei agora há pouco. Primeiro, a gente está vendo aqui que é saúde primária, né? A reclamação aqui chegando ali na base, na saúde primária. Colocar as unidades básicas de saúde para funcionar da melhor maneira possível, sabe? Buscar fazer essas unidades básicas de saúde atrativas para as pessoas. Quando eu digo atrativa, não é na beleza, não. É na funcionalidade. A pessoa chega lá com um corte e saber que ela vai fazer um curativo. E não chega lá com um corte e a pessoa dizer, eita, eu tenho aqui esse PVPI para colocar, mas eu nem tenho gás. Eita, eu tenho uma gás, acabou o esparadrapo, eu posso botar um Lurex? Sabe? É não acontecer esse tipo de coisa numa UBS. É a UBS poder ter a unidade poder ter um autoclave, por exemplo, para esterilizar. Sabe? É você poder ter espaço para vacina. Você ter geladeira para você guardar também essas vacinas. Ter equipamento para isso. É você ter acesso. E quanto aos exames, Dona Marluce, falei agora há pouco, é exatamente, ganhando a eleição, vamos fazer um mutirão para resolver todas as consultas e exames atrasadas e depois disso vamos pensar em melhorar esse sistema de marcação de consulta e exames em Campina Grande. Muito bem, agora vamos à última pergunta. E o cidadão Alan Oliveira, ele fará a pergunta sobre turismo. Eu me chamo Alan Oliveira, moro no bairro do Jeremias. Gostaria de saber do candidato como ele pretende manter o turismo de Campina Grande aquecido ao longo do ano. 2 minutos para sua resposta. Alan Oliveira, você parece estar valendo meu pensamento, Alan. Ao longo do ano. Esse é o pensamento, Alan. E turismo é um ponto importante. Vejo que Alan perguntou agora há pouco também. Teve essa pergunta de um dos representantes do setor do Divanildo, né, do setor Divaildo, né, do setor empresarial. O setor do turismo é fundamental, Alan, sabe? E não dá para Campina Grande fazer de conta que faz turismo. A gente tem o maior São João do mundo. O maior São João do mundo dura 30 dias. Pronto, acabou o São João. Depois você não vê mais nada de São João na cidade. Rapaz, você vai na Bahia. Se você chegar na Bahia no mês de maio, você pergunta, onde é que tem o ensaio do Olodum? Não tem o Olodum não, hoje é outro bloco aqui, é o Ileaê. Vai ter um bloco do Ileaê. Ah não, hoje tem o Ileaê não, hoje tem um bloco de bairro tal que vai estar no centro histórico. E vai tocar, sabe o quê? Música baiana. Tu chega no Rio de Janeiro, tu tá no Rock in Rio. Final de semana seguinte, tu ficou no Rio de Janeiro. Onde é que tem uma roda de samba? Tu vai encontrar uma roda de samba pra ir. Campina Grande é a terra do São João, mas passou o São João, tu não encontra um bar que desse bar aqui é só forró. Esse bar aqui vai encontrar forró, shot. Nesse bar aqui tu vai encontrar 3, 4 casais dançando, 1 ou 2, contratados pelo próprio bar pra agitar ali a clientela. Quando eu era presidente da do EPB, que a gente fazia nossas festas de final de ano, a gente sempre contratava 2 dançarinos. Por quê? Porque as professoras queriam dançar e a gente tudo duro, o professor Nelson todo duro pra dançar, os professores tudo acompanhados. E não tinha gente pra mulherada dançar, pras professoras dançar, pras meninas dançar. A gente contratava 2 dançarinos, chegava lá, era festa, todo mundo dançava com os rapazes. Tu não vê isso nos bares de Campina Grande. Então pensar no turismo, meu amigo Alan, é pensar em atividade para o ano inteiro. Agora há pouco eu falei uma programação inteira que a gente tem de calendário para Campina Grande. Me dê a oportunidade de ser o seu prefeito, que esse calendário de eventos vai ser posto em prática em Campina Grande e o turismo nessa cidade vai bombar, gerando emprego e renda para a juventude da nossa cidade. Professor Nelson Júnior, muito bem. São 10 perguntas que foram formuladas. As perguntas voltam para a caixinha. Amanhã a gente sorteia, pode repetir, podem ser perguntas novas. Enfim, terminado mais esse circuito, a gente abre agora 2 minutos para as considerações finais do candidato. Agradecer ao professor Nelson Júnior pela disponibilidade
de vir debater aqui com os nossos ouvintes na Campina Grande FM. O professor Nelson já confirmou presença, inclusive, no debate do próximo dia 11, que a Campina FM vai realizar, o tradicional debate eleitoral da Campina FM. Esse ano, mais uma vez, nós vamos fazer o debate a partir da sede da Associação Comercial e o candidato do PSOL já confirmou a sua presença. Professor, muito obrigado por estar aqui com a gente. 2 minutos para suas considerações finais. Quero agradecer a vocês, Lenildo, Pereira, Silas, pelo convite para estar no programa. Dizer que é um prazer estar com vocês aqui. Sempre que o convidado eu venho com o maior prazer. Né? E quero conversar com você que está em casa. Você que está em casa, primeiro, que você quer uma cidade melhor. Você quer uma cidade melhor e a partir do que eu falei aqui, você conseguiu sintonizar e compreender que é possível ter uma cidade melhor. Um candidato sintonizado com a compreensão política do presidente Lula, uma compreensão política de democracia para o Brasil, uma compreensão política de investimento público para melhorar a educação, a saúde, gerar emprego e renda, fortalecer o turismo e desenvolver a cidade. Durante essa entrevista, você viu que eu falei sobre vários pontos. Eu cheguei a apresentar um calendário de atividades para a cidade de Campina Grande de janeiro a dezembro, para movimentar o turismo, gerar emprego e renda na cidade. E não só movimento do turismo, é cultura, é gastronomia, é movimentar a cidade de Campina Grande. Para aí sim, Campina Grande ser uma cidade dinâmica. Você viu que eu apresentei propostas para a questão da saúde, para a questão do atraso nos exames, discutimos a questão dos servidores públicos. Você ouviu nossa entrevista e viu que nós temos condições de ser prefeito de Campina Grande. E eu vou ser prefeito de Campina Grande, trazendo professores da universidade, do IFPB, da UFCG, da UEPB, da educação pública, trazer pessoas de um mercado também, que não são professores, mas são profissionais competentes, para ocupar as secretarias do município de Campina Grande e botar essa cidade para frente. Eu vou fazer um polo industrial de tecnologia em Campina Grande. Eu vou fazer com que você que é excluído, que não é visto pela prefeitura e tem seu pequeno negócio, seu micro negócio, seja fortalecido e seja valorizado. Mas para isso eu preciso que você acredite em mim. Que você não diga, ele é bom, mas talvez não ganhe. Eu não ganho se você não votar. Mas se você votar em mim, você é prefeito de Campina Grande. Eu tenho proposta, tenho as melhores propostas e vou ter o apoio do presidente Lula. Professor Nelson, 50. Muito bem. Vou pedir pro professor Nelson ficar pra gente fazer o registro, tá? Já ouvi, o registro fotográfico é chatinho, viu? Oxi. É pra despertador esse negócio mesmo, como disse o professor Nelson. Pedi pra ele ficar pra gente fazer o registro fotográfico também, pra fazer a gravação pras nossas redes sociais e informar os nossos ouvintes, Silas, que o ciclo de entrevistas da Campina FM continua amanhã, no mesmo horário, a partir das 13 horas, amanhã com a participação do candidato Dr. Johnny, do PSB. E à noite nós estaremos na Associação Comercial em mais uma sabatina. Aliás, hoje à noite é o mesmo candidato que vai estar amanhã aqui. Ficou essa coincidência, né? Que é o Dr. John. Onde foi Nelson lá, agora à tarde o professor Nelson aqui, e vai repetir o mesmo fenômeno. E na semana que vem a gente continua e conclui esse processo.